Salve, rapaziada! Depois de mais algum tempo sumido, eu gravar uns vídeos no canal aqui, porque, como eu falo, esse canal aqui, principalmente, é onde eu uso para ter a minha terapia individual, pra ouvir. Então, às vezes ideias que vão ficando, reflexões, eu sempre quero trazer em vídeo. E às vezes é meio difícil, porque é correria e tal, a gente acaba passando, mas ao mesmo tempo que é uma terapia individual, eu melhoro a minha oratória, então assim, vou sempre estar gravando vídeos nesse canal. Pode ser que eu fique um tempo a mais, um pouco menos, mas estamos de volta. Assunto do vídeo de hoje: ideia vale mais que aplicação. E esse é totalmente o contrário que as pessoas falam, porque a gente sempre fala, não, a aplicação vale mais do que a ideia. Uma ideia somente não vale nada. E de fato, se você ficar a vida inteira idealizando uma coisa e não tirar do papel, não vale de nada. Porém, eu vi esses dias, faz cerca de um mês mais ou menos, que eu tô vendo muito conteúdo do Ike Batista, que ele tá se reposicionando nas redes sociais e claramente ele vai expor as ideias dele e tal, mas e também tem a questão dele, pô, tem muita gente que tem preconceito, né? O cara, pô, ele quebrou, fez todo aquele escândalo lá e tal, foi lava-jato e tudo mais, diz ele que não tem nada a ver, mas isso não tem nada a ver se ele tem ou não. Eu sempre assisto vídeo de pessoas assim marcantes, que fizeram algum grande feito, que estão fazendo, para entender como que a cabeça dessa pessoa pensa. Porque por mais que tenha acontecido tudo isso, o Ike tenha quebrado os bilhões que ele tinha, cara, ninguém faz um patrimônio de 30 e poucos milhões em 2012, onde o empreendedorismo nem era tão falado assim, o YouTube estava começando e tal. Então eu sempre vou nesse mindset de tentar pegar esse modelo mental, o que que o cara tem de diferente. E no digital, praticamente todo mundo digital pensa meio parecido. E agora, quando você pega um cara que é totalmente de um mercado, eu não sabia, mas o Ike antes era da mineração e tudo mais, ele traz insights, traz modelos mentais, sim, valiosos. E um deles foi exatamente o tema desse vídeo, que é uma ideia vale mais que a aplicação, até certo ponto. Tem uma frase, um termo que o Ike fala muito, que me pegou assim de um jeito absurdo. Que ele fala que ele é muito bom de arbitrar ineficiências do mundo. Ele consegue ligar os pontos. E, cara, arbitrar ineficiência, eu fiquei com isso na cabeça. E realmente, se a gente for ver, quando você consegue achar uma ineficiência, você vai arbitrar isso e vai ter uma margem maior no seu negócio. Então é muito louco esse insight, porque às vezes uma simples frase, uma simples termo muda totalmente a forma de pensar. Eu, por muito tempo, fui aquele pensamento de tipo, não, tá todo mundo fazendo, vamos fazer. Mas, como que a gente faz melhor? Como que a gente melhora essa eficiência? E eficiência, eu digo, cabe em tudo. Por exemplo, como que você faz o seu time ter mais alta performance? É uma eficiência. Porque o seu time tendo alta performance, pensa o seguinte, é, um time, você ser gestor, um time, ou ser o diretor e ter um gestor que cuida do time, você está arbitrando com pessoas. Então você tem uma folha salarial X que vai pagar todo um departamento inteiro com funcionários, gestores, e esse departamento vai gerar X de receita por mês. Então você está arbitrando. Como que você faz essa, essa eficiência ser mais ainda, sabe? Ser mais alta, ser mais eficaz? Daí você tem vários termos. Mas essa é uma das formas de arbitrar ineficiência. Mas que o Ike diz e que também faz muito sentido e é muito mais lucrativo, vamos dizer assim, é você achar ineficiências em ideias inovadoras, vamos dizer assim. Então, fazendo até um paralelo com a história dele, porque vocês não estão ligados, eu estou muito aprofundado na história dele, inclusive comprei o livro dele, é um livro antigo, tipo, antes dele ter quebrado, mas passa muito ensinamento. O Ike começou na mineração de ouro na Amazônia, nos anos, sei lá, 70 e poucos, 80, tá? E naquela época, se dizia da corrida do ouro e tal, e tinha muita oportunidade de você realmente achar ouro e ganhar dinheiro com aquilo. E assim foi, ele ganhou os primeiros milhões dele assim. Só que aí que ele
já imerso nesse mercado, entendeu uma das ineficiências, porque tudo que era feito lá era manual. Então, as pessoas realmente cavavam minas e tal, aquela coisa bem, bem rústica mesmo, bem antiga. E aí ele modelou uma máquina que já usavam em uma outra empresa, se eu não me engano era de estanho, para conseguir os minérios, e ele aplicou, modelou, adaptou essa máquina para ouro. E aí o resultado, o cara fez bilhão com isso, pô, virou presidente, depois acionista de uma empresa do Canadá, enfim. Ele soube arbitrar uma ineficiência. E aí, para você ter essa arbitragem, conseguir enxergar, você tem que estar realmente com o pensamento à frente. E aí, isso me faz pensar outra coisa, que é para quem está nessa jornada de empreendedorismo também, a gente tem que pensar que, às vezes, no dia a dia, a gente se pega muito na operação, principalmente quem está no começo e tal. E, pô, muito ou operação, realmente a operação ali, ou então fica muito na gestão, cuidando das pessoas. Mas a essência do empreendedor, do empresário, é olhar para o futuro. E a partir disso, você olhando para o futuro, você vai ter uma ideia tão valiosa que quando a ideia é tão valiosa e você consegue realmente mapear isso e colocar processo, criar um plano para isso acontecer, se essa ideia for realmente futurista, o mercado vai te recompensar com isso. Então você vai achar bons profissionais, se você quiser captar investidores, eles vão acreditar no seu projeto se você realmente mostrar a base no que você está falando. Só que não é um processo fácil. Né? Eu falando aqui é como se eu achasse todos os dias uma parada. Não, eu entendi esse conceito. Isso é uma coisa para a gente pensar no dia a dia, por exemplo, se você tem uma empresa e tal, como que você faz, qual cria uma, deixa mais eficiente o processo, seja o processo da sua gestão, seja o processo da produção do seu produto, se é um produto físico, seja, enfim, a parte fiscal, que é extremamente importante, como que você faz para pagar menos impostos, mas não sonegar, claro, como que você faz uma estratégia fiscal ali para isso se encaixar melhor. Então, cara, pensando nisso, me fez assim, sabe quando a cabeça fica explodindo? E uma coisa que, se a gente fosse resumir realmente qual que é esse efeito para a empresa, eficiência, quanto mais eficiente e inovador, mais lucro a empresa vai dar. Primeiro, porque vai ter menos concorrente, tá? Então você vai ter meio que um monopólio no começo, até você desbravar esse mercado. E segundo, cara, que própria, o próprio ato de tornar algo mais eficiente faz você ter mais margens. E todos os tipos, tá? Margem de lucro, claro. Mas, por exemplo, você vai ter mais tempo, você vai ter mais eficácia no processo, você vai pagar menos matéria-prima para conseguir o mesmo resultado. Então é realmente uma arte de você encontrar e ligar os pontos. Um cara que faz isso muito bem hoje em dia é o Elon Musk. Eu não sei exatamente a história, mas o Elon Musk ele revolucionou a forma que as baterias são feitas do carro da Tesla. Então, assim, como que ele conseguiu isso? Importante. Como que o Elon Musk revolucionou a forma das baterias? Ele foi na essência, na questão química mesmo. Então, ele foi entender, beleza, a bateria ela é feita assim. Como que eu posso, que outros tipos de combinações químicas e de engenharia e processuais eu consigo criar para que isso fique mais eficiente e assim me gere mais margem. E aí ele acertou a mão lá, se eu não me engano, ele assim paga coisa de 70% a menos do que pagaria se ele tivesse que pagar baterias normais e tudo mais. Então, assim, e aí que tem outro ponto também. Quando você consegue achar uma ineficiência dessa e criar uma inovação, quando você arbitra uma ineficiência em cima de uma inovação, de um mercado do futuro, isso se torna mais valioso ainda. Por que que o Elon Musk consegue tanta grana, tem tanto patrimônio, enfim? Cara, todos os projetos dele são extremamente futuristas. Então, o cara trabalha com carro elétrico, ele reformulou essa questão de como é feita as baterias e, ao mesmo tempo, ele está em um mercado em ascensão. O cara pegou a engenharia é, espacial, que é o que a NASA fazia, e reformulou aquilo para um foguete da ré, por exemplo. Só que ele aplicou isso dentro de um mercado totalmente futurista. Coisa de 10 anos atrás, ninguém ia falar que a gente ia morar em Marte, sabe? Tipo, 15 anos atrás. Então, assim, é uma coisa extremamente valiosa esse insight de você arbitrar ineficiências. Porque, assim, se a gente for ver, sei lá, você quer empreender,
já tem, e você, sei lá, não sabe o que fazer e tal. Por que que você vai abrir mais uma lanchonete na sua cidade, por exemplo? Qual que vai ser o diferencial? Entendeu? O que que vai gerar de melhor para o cliente final? Ah, você vai entregar mais rápido, beleza. Você vai, sei lá, ter um aplicativo, ok. Dependendo da região, isso até é uma inovação, né? Mas aí hoje a gente tem iFood, que entrega super rápido. Então você tem que. Por que que a ideia é mais valiosa que a aplicação? Pelo menos no começo. Porque você tem que engenheirar, não sei nem se essa palavra engenheirar, engenhar, sei lá. Tem que montar todo um plano antes, idealizar aquilo como um todo, para saber exatamente como que vai ser, se vai valer a pena. Porque assim, se você quer empreender, beleza. Às vezes a pessoa quer empreender só para realmente não ter um chefe. Beleza, cara, abre mais uma lanchonete, mas saiba que você vai ter uma margem, você vai ter uma operação e você vai ser mais um. Não vai ter um diferencial ali. Agora, se você quer realmente se destacar, de que forma que você vai fazer um hambúrguer melhor, que ao mesmo tempo que seja melhor para o seu cliente, sei lá, seja mais saboroso e maior, como que você vai fazer, vai gastar menos com isso e vai ter processos melhores, entendeu? Como que você vai conseguir atender o mesmo tanto de cliente com menos pessoas na sua operação? Então aí você entra em vários termos, vai entrar com automação e tal. Inteligência artificial vai revolucionar esse mercado, é fato. Mas isso não sai da cabeça e isso é um insight que eu quis trazer para o canal, para o vídeo aqui, para quem vê, que é uma coisa, cara, sei lá, você vai abrir uma loja de roupa. Legal, você vai ter todo o conceito e tal da sua, sei lá, seja uma loja, seja uma marca de tênis, de camiseta, de calça, sei lá. Mas o que que vai ter de diferente? Uma marca que soube fazer isso foi a Insider. Então a gente vê muito Insider em podcast e tal, patrocinando. Eles têm toda essa questão de não juntar odor, de não suar e tal, se eu não me engano, eles, não sei se molha e já seca, alguma coisa assim. Mas eles souberam arbitrar essa ineficiência do mercado. Que é aquela coisa, pô, usei a camiseta, ela já, em um dia, já tá ruim, já tem que, sabe, estraga muito rápido. Eles pegaram a essência da fabricação e, e se você for ver o preço das camisetas, não é tão acima assim. Então, essa engenharia de você saber encaixar as peças é essencial. É, e aqui eu anotei uma coisa importante, que é antes de você aplicar, você pensar muito e pesquisar também a sua ideia, porque provavelmente vai ter gente que já está fazendo isso. Esses dias eu estava pensando e tal, de questão do mercado de energia. E aí, pesquisando, eu achei uma empresa que já transmite energia por wireless. Tipo assim, tem uma caixa, é uma caixona que manda energia por luz. Tesla já falava disso, mas realmente quem está conseguindo fazer isso aí do papel são essas empresas. Ainda é uma curta distância, você não consegue, por exemplo, ter dois postes e eles se transmitirem fio sem perder energia, não é como se fosse um fio, mas já é uma revolução. E aí, a partir do momento que você valida isso e joga para o mercado, cara, você imagina, é uma coisa totalmente futurista, é uma coisa que se você realmente conseguir tirar do papel, e aí que está o grande desafio, conseguir viabilizar isso, vai ter milhares de investidores querendo participar disso, se for uma empresa realmente que vale a pena, entendeu? Então aconteceu, por exemplo, muito há, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, no mercado de SaaS, que é esses aplicativos de assinatura, software, né? Software as a Service. Tipo assim, antes a gente tinha. Eu nem peguei muito essa época, mas eu lembro um pouco. Tinha, sei lá, você tinha um editor de vídeo. Você pegava o CD e você colocava o CD no computador, instalava o software e editava ali. Chegou um momento que alguém falou, pô, eu posso fazer isso no web. Tipo assim, eu não preciso vender um CD e tal. Essa pessoa, ela tornou a operação mais barata, porque você não vai ter que fazer um CD, extremamente barata, você não vai ter que fazer capa, você não vai ter custo com envio. A pessoa simplesmente entra no seu site, assina e pronto. Só que hoje em dia já é comum, hoje em dia não tem mais CDs. Outro exemplo também de eficiência extrema, que foi uma inovação no mercado, Netflix. E antigamente, tinha que ir em locadora, Blockbuster e tal, pegava o CD, alugava. Você imagina o custo que tinha, tanto para quem distribuía o filme, quanto para quem era dono da locadora. O dono da locadora tinha que gastar com vários filmes. Todo esse pessoal que vendia os filmes tinha um custo de CD, tinha custo de capa, tinha custo de envio.
A partir do momento que chegou a Netflix falou o seguinte: ó, vocês aí, produtores e tal, distribuidoras, é, simplesmente pagam para estar aqui na minha plataforma. Eu não sei como que é a negociação, não faço ideia, mas ao invés de vocês terem todos esses custos, vem aqui, o pessoal está todo na internet, e aí é uma eficiência tanto para quem está dentro do negócio, porque vai ter um custo muito menor, quanto para quem está fora, que é o cliente. Olha quantos filmes a gente tem hoje com 30, 40 reais, entendeu? De assinatura, nem sei quanto que é, mas essa média. Antigamente você gastava isso por a cada 3 filmes você gastava 30 reais. Você assistia 3 filmes. Hoje 30, quantos filmes tem na Netflix? Sei lá, muito mais de 1.000. Então, a, a arte, isso que é o que realmente resume empreendedorismo para mim. E depois de assistir esses vídeos do Ike, me brilhou muito o olho de realmente focar mais em projetos assim. E, pô, beleza, Paulo, entendi, mas se eu tenho uma empresa que já está rodando, já dá uma margem legal e tal, já está faturando, eu vou ter que fechar e abrir algo totalmente inovador, sei lá, a cura do câncer? Não, cara. Você pode trabalhar em cima da operação que você já tem, buscando novas inovações que sejam mais eficientes do que existe hoje, entendeu? Uma coisa que ainda não se fala, mas está muito próximo, está muito próximo. É, por exemplo, uma gestão baseada em inteligência artificial, onde você, sei lá, o diretor do RH, ele não vai ter que comandar um monte de pessoas, ele vai comandar uma, duas pessoas cabeças e o resto vai ser tudo uma IA que faz. Isso já existe. Se eu não me engano, é a Xiaomi, que é a fabricante de celular, inclusive eu tenho um Xiaomi, fabricante de celular, eles têm uma empresa, uma operação de fabricação de carros. Eles fazem 300 mil carros por ano com 20 pessoas na equipe. Imagina isso. 300 mil carros por ano com 20 pessoas na equipe. Como? Com o IA. A skill dessas pessoas, a habilidade principal dessas pessoas que fazem essa operação rodar, não é exatamente a mão na massa, não é exatamente ali, sabe, esses pequenos detalhes. Você vai ter um cara que cuida só disso, só disso. Não, a IA, você vai criar IAs específicas para cada uma dessas funções e você vai ter pessoas que saibam gerenciar essas IAs, entendeu? Então é meio que um gerente de engenharia para IAs. E as IAs vão fazer os cálculos, vai fazer toda a simulação, daí o engenheiro vai lá e realmente faz tudo aquilo acontecer. E no futuro vai ter até IA que vai fazer a mão de obra mesmo, a física, entendeu? Provavelmente já existem. Mas basicamente, cara, se você já tem uma empresa rodando e não pretende sair do ramo, do setor que você atua, tenta buscar essas inovações, essas eficiências, porque isso vai te dar uma grande vantagem concorrência, você, a sua empresa vai ficar muito mais atrativa para o mercado. Então, se de repente você quiser captar investidor ou até mesmo vender a sua empresa, você vai ter uma operação muito mais lucrativa, porque lembra, eficiência é igual a mais margem de lucro. Então, você tem que ir buscando essas coisas. Como eu falei, não é uma coisa fácil, é uma coisa que exige pesquisa, às vezes vai demorar anos para você se informar e realmente entender qual que é esse próximo degrau, qual que é essa inovação, mas é extremamente importante, tá? E sempre olhe ideias futuristas, tipo assim, sempre pesquisa, sempre busca algo que ainda não é nada falado, algo novo. E a partir disso, você vai conseguir monetizar muito mais o seu projeto. O que mais? Cara, acho que é isso. O vídeo, ele não saiu exatamente com os tópicos que eu queria na ordem, mas eu falei tudo que eu precisava. E a dica final é isso. Eu já até falei aqui, já dei uma palhinha, mas aproveitem a inteligência artificial a favor de vocês. Já tem muita coisa que eu faço hoje que, tipo assim, sei lá, se eu demoraria 20 horas para fazer, cara, eu faço em 1, 2 horas, nem isso, com IA. E com IA básica, às vezes você abre um chat GPT, que é uma IA generativa que faz tudo, você treina ele ali, você treina um assistente para fazer uma tarefa específica. Esse cara vai fazer, esse cara, né? Esse robô vai fazer para você isso daí. E vai valer muito a pena. Porque vai fazer muito mais rápido que uma pessoa. Você vai treinar ele ali só dando comandos, ó, não gostei disso, melhor aqui. E ele vai salvar essa informação para as próximas vezes. Então, o futuro é uma IA, só que aproveita essa época da IA para você se tornar mais eficiente e inovador com os projetos que você tem. Recado de hoje está dado. Acho que é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha para algum amigo que fizer sentido ou amiga. E é isso. Nos vemos na próxima.